Kosim kosim mukumita la mesa indawe. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos começando então hoje a nossa disciplina, o nosso componente curricular, que vai fazer um debate sobre a educação profissional tecnológica em comunidades tradicionais. Se trata de um debate bastante interessante e muito recente, se a gente considerar que o próprio debate de educação profissional tecnológica com esse viés também é recente. Então, o que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo é como vai ser a nossa disciplina e já esse primeiro momento, esse primeiro contato que eu estou chamando de introdução, para que vocês já se familiarizem com esse debate e também já participem de como a gente vai organizar o componente curricular. Claro que vocês precisam ter em mente que nós não vamos fazer uma divisão estanque da educação profissional para poder dizer, olha, nós vamos falar da educação profissional em comunidades indígenas, comunidades quilombolas e no MST, que é esse o foco da nossa disciplina, essas três comunidades. Mas o termo educação profissional vai ser esse elo, essa ligação que a gente vai ter quando a gente estiver mesmo mudando de comunidade, a gente continuar pensando que nós estamos falando de educação profissional e tecnológica. Mas é claro, nós também não vamos considerar que a educação profissional para comunidades indígenas é igual à educação profissional para quilombola ou é igual para o MST. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ficar fazendo esse distanciamento, nós também vamos tentar perceber que há elementos que se somam, elementos que a gente pode trabalhar nesse viés. Então, o formato que a gente vai dar para a disciplina é um formato para uma organização pedagógica em que a gente vai tentar falar desses três setores da educação profissional tecnológica, se é que eu posso nomear assim, mas ao mesmo tempo pensando que há elementos e há somatórias desses elementos que a gente precisa continuar colocando no mesmo espaço. Então, o que a disciplina vai fazer? A disciplina ela vai se concentrar em discutir então a educação profissional e tecnológica voltada para a educação escolar indígena, a educação profissional e tecnológica voltada para comunidades quilombolas e a educação profissional e tecnológica que está construída e que tem um debate muito interessante com o MST, que é um movimento que tem colaborado e muito com a educação escolar para regiões do campo, para a educação do campo. Mas antes de entrar no conteúdo especificamente para essa introdução, a gente vai falar um pouquinho então só como eu pretendo que a gente faça a avaliação. Porque eu acho que a sequência, como está organizada a própria página do Moodle, já faz com que vocês percebam a dinâmica que vai ser a disciplina. Mas além disso, eu gostaria só de esclarecer para vocês como eu pretendo pensar, ou como eu estou pensando e já estou passando para vocês a questão da avaliação. Vocês vão fazer uma atividade a cada uma das partes da disciplina, a cada uma das divisões da disciplina. Então você vai ter uma pequena atividade já para essa introdução e vai ter uma atividade que você vai me entregar sobre a educação escolar indígena, voltada para a educação profissional, sobre a educação quilombola, voltada para a educação profissional e sobre a educação que o MST tem proposto e como tem sido feito esse debate para a educação profissional tecnológica. Então a avaliação sempre vai vir a partir dos textos que estão sendo disponibilizados, mais os debates que estão sendo feitos e mais os nossos encontros, que eu espero que a gente consiga fazer alguns debates também síncronos, para que a gente consiga inclusive trazer a questão, para que essa questão não fique só nas leituras e nas interpretações de vocês, mas também um momento que a gente possa dividir as nossas angústias, as nossas dificuldades e que a gente possa construir também a disciplina. Pois é, então nós vamos agora iniciar realmente com conteúdo, com debate,
Vocês estavam imaginando que a gente ia ficar o tempo inteiro só fazendo introdução. Nada disso. Vamos lá. Plano Nacional de Educação. Por que eu resolvi começar com o Plano Nacional de Educação? Porque essa construção é uma construção que vem envolvendo toda a comunidade há um bom tempo, mesmo que a gente esteja hoje passando por dificuldades nessa questão de como implementar o plano, mas a gente precisa considerar que é importante você ter um debate político sobre a educação profissional e tecnológica também, e não só um debate teórico. E nesse caso, o que a gente está falando é como foi que começou esse Plano Nacional de Educação. Se você pensar na história, você está imaginando que lá em 1932 você já tem um movimento com 25 intelectuais brasileiros em que eles lançam o Manifesto dos Pioneiros da Educação, e esse manifesto vai ser então esse espaço, esse local onde se instaura a construção do Plano Nacional de Educação. E isso não é difícil, vocês podem vocês mesmos pesquisarem na internet, vocês vão conseguir perceber que há muita informação sobre o que acontece lá, e a partir disso a gente já tem então, lá na Constituição Brasileira de 1934, a gente já tem então um artigo que vai dizer que a gente precisa, que o Brasil, enquanto um espaço democrático, vai precisar fixar um Plano Nacional de Educação. Então isso já lá em 1934. Lógico que você vai me dizer, poxa, mas por que até hoje a gente não tem isso organizado? Porque a gente vai ter uma mudança aí que vai acontecer mais ou menos em 1967, mas só no início desse milênio, no início desse século, que a gente vai realmente começar a pensar nesse Plano Nacional de Educação. E o Plano Nacional de Educação, como sendo um espaço de responsabilidade, de construção do Conselho Nacional de Educação, com ampla participação da sociedade. E isso vai trazer para a gente um equilíbrio, um debate sobre como pode funcionar esse espaço de construção da educação brasileira. E é claro, a educação profissional vai estar presente nesse espaço. E a educação profissional voltada para essas comunidades, que é o que a gente vai então fazer o nosso debate. Por isso, então, nós vamos nos concentrar agora do Plano Nacional de Educação, que tem como meta ser implantado na década de 2014 e 2024. Logicamente são 20 metas, mas o que nos interessa são duas metas especificamente, que dialogam diretamente com o que nós estamos fazendo nessa disciplina. E é claro, vou relembrar novamente, vocês têm todo esse material na internet, tudo isso está disponível, bastante discutido, vocês podem acessar, vocês vão ter várias informações. Então, quais são as duas metas que nos interessam? A meta 10, que é a que nós vamos falar nesse momento, que é oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. A gente está falando então de um aumento que, lógico e necessariamente, precisa chegar às comunidades indígenas e quilombolas. Então a gente está falando que se vai se aumentar esse mínimo que se quer para a educação profissional, a gente também quer pensar em outras comunidades, tanto que a estratégia das 11 estratégias da meta 10, porque vocês vão ver que as metas são divididas em estratégias, das 11 estratégias da meta 10, desculpe, a estratégia que nos interessa diretamente é a estratégia 10.3, que eu vou ler para que vocês vejam na íntegra, que é fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional em cursos planejados de acordo com as características do público da educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação à distância. A gente é uma estratégia com 4 linhas, mas que traz em si muito trabalho. Um desafio enorme para a nossa educação atual, que é pensar então nessa educação de jovens e adultos, mas trabalhando a educação profissional e trabalhando a educação profissional de jovens e adultos dentro das comunidades indígenas, quilombolas, do campo e itinerante. Então, são desafios que nos faz repensar a nossa prática, nos faz pensar que a educação não tem dado conta dessas especificidades e como é que a gente vai trabalhar com isso. Então,
Então a nossa disciplina vai ter, inclusive desafiante para nós, né, um desafio enorme para nós, que vamos ter de repensar como é que a gente vai trabalhar durante essa disciplina, esse componente curricular, como é que nós vamos repensar a educação profissional e repensar ela a partir de um espaço em que essas comunidades são protagonistas. Assim, a outra meta, então, é a meta 11, que é triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta de pelo menos 50% da expansão do segmento público. Você vai me dizer, mas aonde que está então o nosso debate das nossas comunidades? Aí a gente vai pensar que são 14 estratégias na meta 11 e nós temos aí 3 estratégias que diretamente nos envolvem nesse debate que a gente está propondo aqui. A estratégia 5, ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação profissional em nível técnico. Essa é um debate, essa é uma reivindicação cara para os movimentos sociais. Mesmo que ela venha e que enfrente um preconceito grande, que é a questão de reconhecer saberes, já que as universidades, as academias, os institutos, os centros de debate do conhecimento não têm reconhecido saberes que não foram construídos dentro de espaços autorizados. Então, você falar de conhecimento, de saber que vem de uma comunidade tradicional é muito importante, mas, no geral, eles não têm reconhecimento. Então, como é que se vai fazer essa certificação? Isso não está bem definido, não está organizado. E esse é um debate que precisa acontecer para a gente poder trazer, por exemplo, o indígena que tem saber suficiente sobre a sua comunidade para passar para a gente, para dizer, olha, não é você que vai me ensinar como debater educação profissional aqui, eu tenho a minha contribuição. E isso a gente precisa também fazer com quilombolas e com as pessoas do campo, com o MST. A outra estratégia que nos interessa imensamente é a 9. Expandir o atendimento do ensino médio gratuito, integrada à formação profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com seus interesses e necessidades. Essa é a parte do protagonismo. Como a gente vai fazer para que, ao invés de alguém de uma instituição ou alguém do governo definir o que vai fazer com a educação profissional tecnológica, por que não a gente ir a essas comunidades e elas nos dizerem, né, nos apoiarem e definir mesmo qual é a educação que realmente faz sentido para essas comunidades. É a partir disso que a gente vai conseguir pensar uma educação que realmente faça sentido. E aí, eu quero que vocês pensem que a gente não está falando de uma única educação profissional para todas as comunidades quilombolas do Brasil. Isso não é possível. Uma única educação profissional para todas as comunidades indígenas. Não é isso. E também não é para o MST. A gente está pensando em as comunidades pensarem as suas realidades em conjunto com os centros de formação. E partir deles e eles construírem isso. Certo? E mais uma estratégia que é a 11.13 ou a 13ª estratégia da meta 11, que é reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas na forma da lei. Esse também é um debate sério, um debate importante, que a gente precisa trazer, porque nós estamos pelo menos devendo a essas comunidades que a gente consiga fazer, pelo menos diminuir essa desigualdade que existe ainda hoje. E esse é um debate que eu espero que a nossa disciplina tenha sempre em mente, que é, em um país que tem esquecido os menos favorecidos, que tem esquecido as comunidades tradicionais, como é que a gente pode repensar a educação profissional tecnológica? E aí, é claro, repensar inclusive conceitos que são caros à educação profissional tecnológica, que foram construídos a partir de um debate europeu, a partir de um debate construído fora do Brasil, inclusive. Então, como é que a gente vai pensar isso? Esse é um debate que eu espero que vocês queiram realizar com calma e que desperte, inclusive, vocês interesse para o crescimento nas suas pesquisas. Esse é o início do nosso debate. Goiás, Goiás.
Cinco, mucumbi tá lá, messa, ainda, ué.